Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje, sexta-feira, dia 20 de setembro, hoje com meu colega Pedro Sequim. Bom, essa semana foi semana de super quarta, decisão de juros aqui no Brasil, decisão de juros lá nos Estados Unidos, também tivemos decisão de juros na China, do Banco da Inglaterra. Então, a conversa vai acabar girando em torno disso, né? Começando por tradição lá fora, lá nos Estados Unidos, a gente teve alguns dados de atividade que são importantes a gente mencionar, apesar da importância da super quarta, por quê? Há um temor aqui em relação ao nível de atividade econômica americana. Esses dados vieram muito positivos, né? Mostrando uma alta da atividade econômica e uma alta acima do que era esperado. Vendas do varejo veio uma alta enquanto era esperado uma queda. Produção industrial veio uma alta significativamente maior do que também era esperado. Então, afastando um pouquinho também os temores de uma desaceleração mais acentuada ou eventualmente uma recessão no curto prazo aqui para os Estados Unidos. Aí a gente chega na decisão de juros, né? O Fed, Banco Central americano, optou por cortar os juros em 0,5%, saindo da banda superior de 5,5% para 5%. Essa decisão já era muito antecipada, o debate era a respeito que se viria um corte de 0,25% ou um corte de 0,5%. No comunicado na ata, o Fed ressalta que ele tem um duplo mandato e que eles são contraditórios. Um é o combate à inflação e o outro é a manutenção do mercado de trabalho, da taxa de desemprego em patamares saudáveis. Quando você tem um mercado de trabalho muito pujante, você pressiona a inflação. Então, é um balanço delicado que ele tem que cuidar. E, nos últimos 1 ano e meio, o mercado de trabalho estava muito pujante, então o Fed estava mais preocupado com a inflação. Como esse balanço agora está mais equilibrado, o Fed se sentiu confortável de dar um corte já de 0,5%, o que era um pouco de surpresa, né? Afinal de contas, um mercado de trabalho, uma atividade econômica pujante, o Fed não deveria ter pressa em cortar 0,5%, poderia começar com 0,25%. A justificativa que o Powell deu para esse corte de 0,5% já de cara foi que ele poderia muito bem ter cortado os juros na última reunião, na reunião anterior de 45 dias atrás, que não o fez e por isso já veio com 0,5% aqui. Há um lado também, uma teoria, uma hipótese, né, de que esse 0,5% de corte pode ser um indicativo de que há algo mais preocupante em relação à atividade econômica americana do que o Fed está deixando transparecer. Obviamente isso é só especulação, mas realmente o comunicado que o Fed trouxe, ele realmente vai estranha um pouquinho a decisão de cortar meio já de cara. Independente disso, né, o mercado reagiu muito bem nessa aqui. Perfeito. Entre as duas hipóteses, o mercado acabou incorporando a primeira, que é uma combinação de céu de brigadeiro, né? Imagina só uma economia tamanho da americana, com a qualidade que tem, muito bem obrigado, com um crescimento, apesar de menor do que vinha tendo, mas é um crescimento bastante forte e com um processo de corte de juros. Naturalmente, os índices que contêm essas empresas de alto crescimento ou muito cíclicas, endividadas, que dependem muito da taxa de juros, reagiram muito forte, assim como a Nasdaq subindo 2%, a Russell 2000 também 2%, já o S&P e o Dow Jones na casa de 1,5%. Então isso foi uma semana memorável, onde que hoje acabou devolvendo um pouco desse retorno, muito pela realização de resultados combinado com o vencimento de opções, tanto dos índices quanto de ações lá nos Estados Unidos. Bom, e aqui no Brasil, né, a gente também teve decisão de juros e na contramão do mundo, né? O mundo inteiro caindo os juros, aqui a gente começou novamente a subir os juros. Isso por quê? Isso porque a inflação está encostando ali no teto da meta do Banco Central, a atividade econômica segue muitíssimo forte, PIB surpreendendo bastante, como a gente já trouxe aqui em ocasiões anteriores, taxa de desemprego nas mínimas históricas, massa salarial crescendo. Então, poxa, essa economia está muito bem e a inflação está preocupando, sobe-se os juros. E é exatamente isso que veio no comunicado, né? O governo ressaltando que o cenário externo ainda é delicado para emergentes. Isso aqui não parece tanto, né, como a gente já disse, né, lá fora céu de brigadeiro, mas também ressaltando que o nível de atividade está muito alto, a inflação está alta e, muito importante também, há uma desancoragem das expectativas de inflação, ou seja, os agentes econômicos não acreditam que a inflação futura, a inflação de daqui a 12 meses, daqui a 24 meses, ficará no centro da meta, o que traz aqui uma certa falta de credibilidade no Banco Central. E o que essa ata aqui, essa decisão, foi muito importante para combater essa falta de credibilidade. Foi uma decisão unânime, com tom duro, comprometido com o combate à inflação. Importante ressaltar que uma variável muito importante nessa decisão é o risco fiscal, que está completamente fora da mão do controle do Banco Central. Isso aqui
é como o governo resolve cuidar das contas públicas. Aí a gente vem rodando um déficit grande, ou seja, a gente está gastando mais do que a gente arrecada em volumes significativos, o que está levando a nossa dívida e aumentando o risco país. E hoje sairia um dado de arrecadação de despesas do governo que foi adiado. Isso, obviamente, é visto com muita desconfiança. O justificativo do governo foi que eles vão anunciar alguns contingenciamentos, já queriam botar isso no número que seria divulgado hoje. Entretanto, isso causa volatilidade. E o comportamento aqui no mercado, na combinação que deveria ter sido positiva para o Brasil, acabou não sendo, né? Exatamente. Bom, a princípio, aumento de juros nunca soa tão bem com ativos de risco como bolsa. Então, naturalmente, acabou tendo aí uma semana negativa, grande parte realizada por esse componente dessa desconfiança do fiscal, que a ver se é isso tudo mesmo ou não, mas fato é que entende-se que a curva de juros ela teve um comportamento que indica que a gente pudesse ter, além de uma alta de juros nos próximos meses, um juros alto por mais tempo. Então, naturalmente, isso acaba sendo incorporado em ativos de risco e deve ser olhado com cautela. A despeito da alta de juros no Brasil, combinado com a queda de juros nos Estados Unidos, favorecia a nossa moeda. Isso de fato aconteceu, o dólar caiu quase 1%, mas com a preocupação do fiscal, esse movimento acabou sendo atenuado, que poderia ser uma magnitude, assim como a bolsa caindo 3%, quiçá o dólar também pudesse cair, subir 3%, desculpa, o dólar cair 3% e a gente ter a nossa moeda valorizada. Não foi isso, acabou caindo 1% só. Bom, e para a semana que vem, né, depois na super quarta, a gente vai ter a ata do Copom, a minuta, onde se detalha mais a discussão que teve para chegar nessa conclusão do aumento de 0,25%, isso sai na terça-feira, tá? A gente também vai ter o IPCA 15, que é a prévia da inflação do mês de setembro, na quarta-feira. Na quinta-feira a gente vai ter CAGED, ou seja, dados do mercado de trabalho no Brasil, muito importante. Na sexta-feira a gente vai ter IGPM aqui no Brasil e PCE, que é o índice de inflação mais importante dos Estados Unidos, tá bom? E na sexta-feira, obviamente, estaremos aqui de volta para atualizar todos vocês. Um forte abraço e um bom final de semana. Forte abraço, bom final de semana a todos.